Bom, bem-vindo então ao nosso Greencast Summit de hoje, começando sábado, último dia do nosso evento aqui, com a presença ilustre do Rodrigo Iafelice, que está aí com a gente, acabou de passar lá pelo palco do Green. É uma honra ter você aqui. Prazer, cara. E para a gente começar, antes a gente queria também falar dos nossos parceiros que viabilizaram, né? Tem que ter, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala que o pilar econômico é o primeiro para a gente conseguir, né, ser sustentável. Então, fala daqui do estúdio o apoio da GGF, né? E também da Soia Investimentos Imobiliários, que ajudaram nós a viabilizar o time que está trabalhando aqui no Pod e também o estúdio que a gente tem aqui. Também os apresentadores do Green Summit, Sicredi e Show Safra, e também a parceria oficial do Sebrae Mato Grosso e o apoio da Prefeitura Municipal de Lucas. Bom, primeiro, Rodrigo, uma honra ter você aqui, que bom que você veio, né, para a nossa primeira edição, a gente está começando, praticamente quase como um MVP, um evento ainda que a gente vai melhorar muito, e você que é da inovação sabe quanto que a gente tem que, né, fazer as experiências, vai ajustando e tal. Queria te dizer qual que foi a primeira impressão. Acho que você já tinha vindo o Lucas, já conhecia, né, mas como é que está sendo aqui a tua experiência de chegar aqui no Summit, ver essa pauta, né, da inovação sustentável? Eu queria que você começasse por aí, depois a gente vai discorrendo aqui. Não, cara, obrigado pelo convite aí, foi excepcional. Estou muito impressionado com a qualidade do evento, a estrutura, as pessoas envolvidas. De fato, fica um convite para a sociedade de Lucas, assim como para a sociedade da 163, para se engajar mais. Inovação passa por engajamento, né? Então, um evento com essa estrutura, com esse nível de investimento, com tanta gente de altíssimo nível que vocês se esforçaram para trazer do Brasil e do mundo inteiro, né, pessoas que são referência global inclusive, né, a gente tem arquitetos, empreendedores, vários stakeholders de diferentes setores da economia aqui representados, que com certeza podem compartilhar o que tem de mais interessante em conhecimento. Só que para isso as pessoas precisam comparecer, compartilhar, trocar, né, esse networking é uma coisa muito válida. E aí você vê pessoas que saem daqui de Mato Grosso para ir para São Paulo, gastar uma fortuna de dinheiro para acessar pessoas que estão aqui hoje, que estavam aqui ontem, né, Caíto Maia, Murilo Gun, gente de altíssimo nível, o Bruno, ex-diretor da Ambev, gente que tem um conhecimento espetacular das suas atividades e que está aqui no nosso Mato Grosso. Eu sou daqui, né, sou nascido em Cuiabá, então venho para Lucas desde os anos 90. Para mim é uma honra muito grande, eu vim assim que o Rogério me convidou, eu aceitei na hora. Para mim é sempre uma alegria vir para Mato Grosso, vir falar com gente como vocês e compartilhar um pouco do que a gente tem visto aí pelo mundo. E você tem visto, pela sua palestra, você tem visto muita coisa, né, e o agro está passando por uma transição, né, até para a gente for ver pelos caminhos mais até ferramentais, né, da própria inteligência artificial e tal. A gente tem conversado muito sobre isso, sobre que isso ainda continua. Eu queria a tua visão, que você olhasse, porque às vezes a gente está vendo lá os grandes produtores, as grandes empresas já do agro, já nesse pilar, muito envolvido com tecnologia, com inovação, tanto na produção quanto na questão mercadológica, mas eu ainda vejo aqui, mesmo sendo um grande, vamos dizer, um grande celeiro global, essa região aqui, principalmente o Médio Norte, Mato Grosso, ela está ainda distante dessa inovação. Se a gente pegar, produtores menores, a gente tem até às vezes fazendas que nem sistema, hein. Como é que você está enxergando isso e que desafio? Porque nós aqui do Green temos esse desafio também de levar esse conhecimento, provocar, seja nesse evento, ou seja nos eventos que a gente tem produzido menores, mais dirigidos. Como é que você enxerga, assim, como é que a gente chega nesse público, né? A gente tem uma boa parceria lá com a GitHub também, na Famato, que está nos passando muitos dados, mas a gente vê um desafio muito grande ainda do produtor, porque a gente olha as grandes máquinas, ó, os caras estão, pô, tá, mas e o resto? Cara, para mim passa diretamente por pragmatismo, né. Tecnologia e inovação, a gente confunde muito com fumaça, né, muito barulho, muito ruído e pouca realidade. Você vai para o campo, quando você vai, eh, a bordo de uma colhedeira de soja, ou de uma plantadeira, ou de pulverizador, seja ele um drone ou um PV terrestre, ou até um air tractor ou um Ipanema, você vê que a realidade é muito mais simples do que a gente fica pintando do lado de fora. Então por que tecnologia e inovação no agro tem que ser complexa? O cara, para começar, o cara que vai usar lá no peão da fazenda, ele já não tem um nível educacional muito alto, o que não quer dizer que ele seja ignorante, são coisas diferentes. Sim, sim. Isso é outro mito, né, as pessoas confundem educação formal com sabedoria. São pessoas sábias com conhecimento empírico que muitas vezes estão 15, 20, 30 anos na lavoura, construindo parte dessa revolução, que é a maior revolução social da história da humanidade. Nunca se produziu tanto alimento numa região como a gente produziu aqui no Cerrado brasileiro nos últimos 40 anos. E a gente cria coisa em laboratório e tenta que essa pessoa que está lá no sol, tendo que enfrentar vários desafios,
passe a usar uma coisa que não melhora a vida dele, nem a operação dele em nada. Então, para mim, passa diretamente por pragmatismo e simplicidade. Vocês que estão aqui, e fica uma sugestão para o próprio AgriHub, eu participei do lançamento do AgriHub, se não me engano, em 2016, foi quando a gente lançou em Cuiabá, na FAMATO. O AgriHub, em certa medida, já passou por vários ciclos e várias mudanças, ele também deixou de ser um veículo de aproximação do agricultor mato-grossense com a inovação e passou a ser uma entidade meio teórica. Então fica uma crítica aqui de alguém que é mato-grossense, que admira muito o trabalho da FAMATO, do AgriHub, do IMEA, mas que eu acho que a gente precisa trazer o AgriHub, assim como o Green Hub, para um papel muito mais pragmático de aproximar o agricultor do que tem de mais moderno, de tecnologias que de fato movem a agulha, como a gente gosta de falar, resolve, que geram resultado. Se não, cara, aí Não, foda-se. é muito legal você estar falando isso, que eu tô desenvolvendo uma palestra. Foi uma coisa muito complexa. Eu tive a oportunidade, há 6 anos atrás, de ter um mentor de inovação, talvez você conheça, o Guga Stocco, lá do ex-Banco Original, o cara muito. Então, o Guga, a gente teve uma época junto, participa das comunidades ainda, às vezes a gente né, conversa, e eu tinha uma coisa que eu vi ali, naquelas mentorias, que era a capacidade que a gente tinha de executar, gerar resultado e fazer. E aí as pessoas até brincam, às vezes, dizem: "Ah, o Kleber é o cara que não gosta dos caras do post-it". Não, não é que eu não gosto de post-it, eu gosto de gente que executa, que tem resultado. E quando você fala de pragmatismo, eu estou desenvolvendo uma palestra lá que fala o seguinte: "Inovação funciona com pragmatismo, senão não funciona". Mais ou menos nessa linha que você está falando, porque a gente vê muita fumaça, vê muita a gente no Green ali, a gente recebe gênios, Jobs toda hora, Steve Jobs ali, com ideias e tal, disse: "Mas como é que você faz? Como é que você executa? Que resultado você traz? Que número?". Porque ó, esse é o ponto. Mas, e aí a gente vê nas startups, eu acho que até conversando com o Rogério uma vez, o Rogério falou assim: "Pô, vem cada gente com milagre aqui, pô, os caras plantam há quantos anos, uma startup chega aqui, isso eu já faço há 10 anos". Então eu acho que também o mercado está caindo nessa realidade. Como é que você está vendo esse mercado de startups? Parece que eles estão, principalmente no sudeste, a gente tem bastante startups do sudeste ligadas a nós, mas não pisaram no campo. Eu acho que esse é um ponto também pra gente, né, e aí é pragmático, né, cara, pisa no campo, vai ver realmente a necessidade. Então está chovendo startup do agro, mas o quanto que ele já pisou, já conversou com o produtor, eu queria que tivesse um Você tem raciocínio aí. tem 2 lados para essa discussão sobre esse tópico. Primeiro, que o agricultor normalmente trata o empreendedor de inovação muito mal. Ok. O agricultor médio, especialmente Mato Grosso, Bahia, os agricultores mais inovadores, entre aspas, os que têm maior sucesso, normalmente eles recebem muito mal empreendedores, porque eles têm essa arrogância, entre aspas, de: "Pô, já planta há 30, 40 anos, portanto eu já sei tudo", e não é verdade. A inovação 9 entre 10 inovações dos últimos 45 anos no mundo vieram de empresas pequenas, não empresas grandes. Então, você abrir a cabeça para poder escutar o que o empreendedor, por menor que seja, tem a te oferecer, é parte da cultura de inovação. E claro que vai ter um monte de empreendedor que vai errar, porque ele não gastou tempo suficiente com o cliente, não entendeu o problema, não criou uma solução que resolve uma dor real. Isso é fato. Só que você nunca vai achar o 1 entre 10 se você não investir tempo e não criar uma cultura que o seu time passa de fato a escutar o que tem de inovação no mercado. Então, são os 2 lados do mesmo problema. É o empreendedor que não investe tempo suficiente para poder entender as dores do campo, ao mesmo tempo o agricultor também não investe tempo suficiente, muitas vezes até distrata o empreendedor, Muito. que vem para o interior e fala: "Não, fica lá no alojamento da fazenda, come o que tiver lá e para mim você fala comigo daqui 6 meses". Já vi muito agricultor grande fazendo isso, maltratando a inovação e falando que é um agricultor inovador. E aqui não tem nenhuma crítica, tá tudo bem, cada um escolhe o caminho que quer seguir. Só que qualquer um de nós que quer inovar no agro ou qualquer setor da economia, precisa estar disposto a investir, né. Eu fiz essa semana mentoria para 36 empreendedores na África, em 9 países. Faço isso todo mês. Então tem lá Quênia, Togo, Benin, África do Sul, Tanzânia, são países super difíceis, super desafiadores, do ponto de vista de estrutura logística, econômico, político. A primeira pergunta sempre é: que dor só você resolve? Qual que é a dor que sua empresa resolve, que a sua tecnologia resolve? Porque tem de tudo, marketplace, fintech, muito do que a gente vê no Brasil, que é muito mais avançado, obviamente, no agro, eu tenho visto acontecer na África nos últimos 4 anos. E aí é legal, porque você vê o quê? O cara passou tempo no mercado entendendo o problema que ele tem para resolver.
investindo tempo com o agricultor, investindo tempo com o revendedor, com o distribuidor. E aí ele vai e resolve, cria uma solução que vai resolver um problema real. Então, essa humildade do lado de agricultores e empreendedores, eu acho que é o que gera a cultura de inovação que a gente precisa. É, porque até falando sobre isso, o agro ele deu pandemia principalmente, a gente viu, até pessoas que não eram ligadas ao agro, criando startups para o agro. Aconteceu muito, porque querendo ou não foi o que segura o Brasil, vamos dizer assim, A gente viu quase também 30% do PIB aí vem do agro, e eles disseram: "O negócio é agro". Eu tenho conversado com pessoas, principalmente no sudeste, que falam assim: "Não, tô estudando um pouco para entrar com startup do agro". Mas não é bem assim também. Pô, você tem que ter uma certa então a gente vê isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, nós que estamos com a pauta, assim, o Green, ele é um hub de negócios, ele é uma associação, ele tem fins lucrativos, e nós temos uma pegada, né, de falar de inovação sustentável, todo, né, desde o seu branding é voltado para isso. Como é que você está vendo esse papo de sustentabilidade do agro? A gente tem grandes movimentos acontecendo, né, a gente vê aí a própria agricultura regenerativa, que a gente está criando um núcleo de estudo lá e tal. Eu queria te ouvir em relação a ao agro sustentável, a sustentabilidade no agro, porque a gente sabe que a conta tem que fechar, né, tem isso, vamos ver, é pragmatismo agora, a conta tem que fechar, não é: "Ai, vamos lá fazer", como é que eu queria te ouvir. quando a gente começou nos anos 90, por exemplo, e Lucas foi pioneira, em trabalhar a mercadoria não transgênica com segregação logística para poder capturar prêmio, falando de soja não transgênica, quando a Monsanto chegou no Brasil com a soja ER, a gente conseguiu criar o primeiro sistema de rastreabilidade que permitisse que o agricultor mato-grossense pudesse ter acesso à premiação que existe até hoje, né. Hoje, acho que o prêmio é 80 ou $90 por tonelada para a soja convencional comparado com a soja transgênica, que tem mercados nichados ao redor do mundo. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque para mim, a sustentabilidade, o carbono, tudo que deriva do guarda-chuva de ESG, vai passar necessariamente por alguém pagar essa conta. A boa notícia é que Mato Grosso e o Brasil já têm um agro sustentável, portanto, cabe a nós criar mecanismos para poder capturar valor real, que alguém pague esse prêmio porque a gente já está praticando o que a gente usa no discurso, e que a gente incentive do ponto de vista regulatório e de mercado, para que esse conhecimento chegue na ponta do consumidor. Vou te dar um exemplo simples que você deve conhecer. 9 entre 10 cafés vendidos na Starbucks, que é o maior consumidor de café do mundo, o maior comprador de café brasileiro e mundial é a Starbucks. Tem café brasileiro, em alguma medida. Quanto de prêmio o cafeicultor brasileiro captura por vender café para Starbucks ou para Nespresso ou qualquer marca premium que você sabe que custa uma fortuna, porque você tem em casa Nespresso. Todos nós temos. Então, a mesma coisa serve para soja, para milho, para algodão, para pecuária, para tudo que a gente faz de forma sustentável e responsável, e sustentável não é só ambientalmente, é socialmente e, acima de tudo, economicamente. Como é que a gente faz para capturar valor? Eu acho que a gente precisa se posicionar no mercado consumidor e passar a cobrar por isso, criando mecanismos de regulação. Se a gente ficar esperando sempre o europeu regular, o americano criar mercado financeiro, criar crédito de carbono, A gente está sempre à mercê do a gente está sempre seguindo tendência, e quem segue tendência está sempre atrasado. tu usou, você usou no palco, isso que você está falando com o algodão, né, que é o algodão americano é 18% mais valorizado, sendo de uma qualidade inferior. Eu acho que a gente conta mal as nossas histórias, né, o nosso storytelling Mas a ou gente não falando de está lá, né, a gente não está no mercado consumidor. ok? Ano passado eu fui com 85 grupos agrícolas brasileiros, os mais representativos. O que você imaginar que tem de mais moderno na agricultura brasileira, estava representado em soja, milho, algodão, pecuária, nesses grupos que foram com a gente para Singapura e para a China ano passado. Cara, desculpa, os caras, para começar, a maioria não fala inglês. Segundo, não entende a cadeia de valor, não sabe quanto da soja vira farelo e óleo. Não sabe o que que é fibra curta e fibra longa e quanto isso impacta na indústria têxtil, porque se você vai fazer um fio e você tem variação do comprimento da fibra, obviamente isso afeta o maquinário. A maior reclamação da indústria têxtil de Bangladesh, Índia e Sudeste Asiático é a instabilidade da qualidade do algodão brasileiro. É uma loucura, o Brasil virou o maior exportador de algodão ano passado, e o mundo, ano passado, não sei se você sabe disso, passou pela primeira vez a usar mais sintético do que algodão natural. Olha só. 52% do tecido ano passado no mundo
foi feito com sintético, com poliéster a maior parte. Esse ano está acima de 70%, até julho de 2025. Então, a gente virou o maior exportador, investe numa cultura que não para de crescer em qualidade, mas não consegue ter qualidade confiável, estável, né, a mesma Uhum. qualidade, e estamos perdendo para o inimigo que não é os Estados Unidos, não é a Austrália, não é o Egito, é o sintético, que é feito no laboratório. Então se posicionar e comunicar faz parte de também se ganhar mercado e conseguir valor percebido mais alto. Eu conversava com um empresário aqui de de Lucas sobre a questão: "Pô, com tanto se produzir algodão, cadê a indústria têxtil e tal?" Ele disse assim: "Ó, a gente tentou, a gente fez cálculo, a gente buscou consultoria, a conta não fecha", né, o tanto que é complexo. Mas eu queria te perguntar também um pouco de uma provocação aqui sobre, vamos dizer, essa onda, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas é uma onda da busca das certificações. A gente fala de sustentabilidade, chove também para o green, de pessoas entrando em contato, empresas, startups: "Não, a gente oferece certificação, selo", porque há também uma questão: "Ah, porque a Europa agora, não sei o quê", sempre é isso que você falou, né, lá fora dizendo regulando, diz: "Ó, tem que ter a certificação Afri". E eu perguntei para um produtor aqui, um grande produtor aqui, perguntei para ele assim: Hã, essas certificações é mais marketing, de você estar ali, ou já é uma questão mercadológica? Porque de altruísmo talvez tenha tem gente, eu já ouço de: "Não, a gente tem que realmente cuidar disso, ter uma terra melhor, só", sim, tem. Mas tem também essa questão dessa tá virando como também uma indústria de certificação. Eu queria que você falasse sobre essas questões, porque a gente é muito procurado com empresas que estão certificando e tal. A certificação, nada mais é do que uma consequência, normalmente, nem sempre é o caso, mas normalmente, uma consequência de uma auditoria de um terceiro para uma cadeia com base numa demanda dos consumidores. Isso que eu falei mais cedo, na nossa conversa no palco, que você está presente no mercado consumidor, entendendo o que está mudando em termos de comportamento e tendência, isso também impacta diretamente na cadeia de trás para frente, incluindo certificações, porque se você tem um algodão ou uma soja ou um milho que precisa ser regenerativo, porque o consumidor está pagando mais por isso, e ele está comprando produtos mais regenerativos, por que não construir a operação regenerativa nas suas fazendas aqui em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso? Só que você só vai saber isso depois que alguém criar a regulação, Ah, ok. vier com a certificação. Você está sempre Exato. atrasado, você está sempre correndo atrás do que o governo de algum país consumidor impôs como obrigação para você ser fornecedor daquele país. Se você está lá, você tem representatividade, você entende esse comportamento do consumidor, consegue se antecipar, primeiro você bebe água limpa, segundo você consegue inclusive participar da criação das certificações, porque muitas vezes Eu ia te perguntar sobre essa inversão, por que que a gente não inverte? muitas vezes as certificações são feitas, no caso do não transgênico, no fim dos anos 90, a gente criou uma certificadora na nossa trade, que era independente, mas a gente criou o protocolo. Por quê? Para poder vender para a Escandinávia, tinha regras pré-definidas, mas a forma de fazer a rastreabilidade a gente criou, com o que era possível. Como é que eu ia separar 3, 4 armazéns aqui em Lucas do Rio Verde, numa época que não tinha armazenagem disponível na 163, para poder sair daqui e ir para o Porto de Paranaguá e São Francisco dentro do navio até chegar no Porto Fredrikstad, no sul da Noruega, se a gente não tivesse um protocolo que fosse factível, que fosse real, fosse pragmático. Isso serve para qualquer tipo de certificação. Ah, que legal. Pra gente fechar, Rodrigo, nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, você deu umas telas ali na tua apresentação, sobre tendências do agro. Você deu umas tendências lá, bem lá na frente, mas eu queria que você fizesse, assim, um resumo, prático para onde está caminhando o agro. A gente já sabe que a gente, às vezes, conversa com pessoas que estão fora daqui, nos Estados Unidos, por exemplo, que falam assim que a gente brinca com eles: "Por que que você está entrando em contato com o green? A gente é tão pequenininho, é um instituto que está começando aqui". Não, porque vocês estão numa região que é celeiro. Então, assim, a gente vê que tem um olhar para o agro que é longínquo, não vai parar esse crescimento, não só no Mato Grosso, mas como é que você vê, que tendência, que caminho você está vendo aí, tanto da parte, mercadológica quanto da parte de produção mesmo, como é que você está enxergando isso? O que que é o futuro? Por mais que hoje é muito complexo falar de tendência num mundo que é muito rápido, o que talvez a gente está falando aqui, entra uma situação nova ali, bum, muda, mercado global, como é que você está enxergando isso? Eu queria que você finalizasse falando como se fosse agora para o produtor ou para quem está envolvido no agro diretamente. Primeiro, a gente precisa rapidamente reduzir a dependência da China, isso não é novidade, mas tem uma oportunidade gigantesca no Sudeste Asiático, que tem metade da população mundial. Então, você tem Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, que são países super populosos. A Índia, eu acho. A Índia, obviamente, mas a Índia, ela
tem um consumo de proteína um pouco abaixo dos Uhum. outros países do Sudeste Asiático, mas a Índia com certeza. Esses países têm um desenvolvimento econômico que tem evoluído muito nos últimos anos, a classe média está passando a consumir mais proteína e, portanto, como consequência, demandando mais soja, mais milho, mais ração animal. E isso é uma realidade, mesmo nesses países que, entre aspas, têm uma nutrição um pouco mais, pode ser religioso, mais Ok. muçulmano, né? Mas tem uma oportunidade para a gente equilibrar o que hoje é muito dependente da China, no caso da soja brasileira, e disseminar para esses outros países onde há. O que que tá faltando, Rodrigo, assim? Para se posicionar, né, cara? Tipo, sei lá, né? Que a China tá patrolando, né? A China vem aqui e compra o que quer, né? Do jeito que O quer. problema do Brasil, para mim, no agro, ô Clever, é que a gente sempre foi comprado, a gente nunca vendeu. Nossa, Pe nossa, que legal essa frase. pe Pô, repete a frase aí, por favor. Não, o Brasil no agro sempre foi comprado, a gente nunca vendeu. Pensa que 90% do Forte. volume que a gente faz de venda é FOB, não é CIF. A gente não pega o produto da fazenda e entrega para o consumidor, seja ele indústria alimentícia ou consumidor final. A gente entrega na mão de alguém no porto no Brasil que se ocupa de processar e chegar no consumidor e fica com o dinheiro do meio da cadeia. Para quê? Para que, se a gente faz o mais difícil, que é ficar sem dormir, colocar semente no solo, fertilizar um solo que era paupérrimo, depender do clima, um clima cada vez mais instável, cuidar de uma logística com uma infraestrutura paupérrima, super limitada, e a gente entrega a riqueza na mão de alguém que é abençoada, né, bem demais que nós disso, para poder entregar esse produto de altíssima qualidade. Então, tendências, diversificação geográfica no consumo, foco em qualidade, nossa qualidade está piorando, não está menos. Sério? Esse é o dito por todos os consumidores na Ásia e na Europa. Soja caindo de qualidade, algodão com qualidade questionável pela instabilidade, muito mais pela irregularidade do que pela qualidade da fibra, e o mesmo serve para todos os produtos. Então a gente precisa voltar a se preocupar muito com qualidade. E do lado de manejo, dentro da fazenda, biológicos com certeza, biotecnologias. Isso não tem volta, né? Tem uma oportunidade absurda, a gente está no comecinho, né, eu estava lendo essa semana o último relatório, você está falando de cerca de 5% do mercado brasileiro de defensivos e solubilizadores de solo sendo biológicos, então tem 95% para crescer, para substituir químico e sintético por biológico, nada contra os químicos, Não vai sumir, mas tá, vai. vai equilibrar. Tanto que as grandes estão investindo já também, né? É que é melhor do posto agronômico, é mais barato, ambientalmente responsável Solo com mais. e solo com muito mais qualidade. E é regenerativo, que é uma demanda do consumidor no mundo. Tem que ser. O regenerativo não é, meu Deus, ideologia, vamos abraçar a árvore e salvar as baleias. Não, é mais barato, ambientalmente mais responsável e agronomicamente melhor. É muito legal você estar falando da agricultura, até eu vou te perguntar mais uma situação, porque, dentro do Green, a gente fez esse ano o primeiro seminário de agricultura regenerativa, né, talvez vire até uma bandeira aqui da e ao mesmo tempo, a gente conversa muito com produtores que estão fazendo, experimentos e tal, eles falam assim: "Olha, dói um pouquinho na operação no início, fazer essa transição, só que assim, a gente já sabe que médio e longo prazo, o solo tem boas vantagens". Mas você acha que a agricultura regenerativa é uma tendência ou ele é só aquela febrezinha de: "Ah, que bonitinho ali", como é que você enxerga isso? Porque a gente está puxando essa bandeira, nós Para estamos mim não começando. tem volta. Pô, que legal, olha que Não é uma legal. tendência brasileira, é uma tendência global. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu entrei no conselho essa semana, aliás, nem anunciei ainda, vou anunciar aqui em primeira mão. No conselho de uma empresa que conecta agricultores, chama Windrow, fica dentro da Purdue University em Indiana, em West Lafayette, que conecta agricultores que querem se converter para a agricultura regenerativa com o funding, com os recursos que financiem a conversão. Porque muitos agricultores, especialmente nos Estados Unidos, onde o solo é muito pobre, que se aplicou cloro a vida inteira, sal a vida inteira, e esse solo foi se exaurindo do ponto de vista de micronutrientes e microbiota, a conversão para regenerar esse solo, ela passa por um investimento ao longo de 2 ou 3 safras. E tem fundos que estão financiando essa conversão nos Estados Unidos, e essa plataforma ela conecta os fundos com os agricultores que vão passar essa transição na conversão. Cara, que legal. Para mim isso é uma realidade, porque a regeneração, a agricultura regenerativa, para mim ela passa por uma agricultura resiliente. E a agricultura resiliente depende de regenerar o solo. Um solo que a gente
está extraindo o máximo que pode ao longo das últimas 4 décadas com essa agricultura tradicional e que precisa se reinventar. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai construir o próximo ciclo do agro brasileiro. Rodrigo, vamos fazer o seguinte, olha só, tá o João aqui, tá aqui na frente, ele vai ouvir, o Robson aqui vai ouvir. Em 2026, a gente vai fazer o segundo seminário de agricultura regenerativa. Você está muito convidado para estar com a gente, tá? E sabe aí nos ajudar esse processo, porque o primeiro a gente fez, deu casa cheia, tinha produtor, tinha empresa do agro, foi fantástico. Fizemos vários painéis no seminário, aconteceu agora um mês e pouco atrás, né? Mais ou menos por aí. Então você está convidado, a gente vai te passar a data daqui uns dias. E seria muito bom te ouvir isso, porque a gente está tão feliz eu estou tão feliz de te ouvir falando de que não é uma tendência, é uma realidade, que quando a gente vê que os gringos estão começando, ou tão forte, a gente vê, infelizmente a gente tem que é aquilo, né, a gente tá à mercê da tendência desses caras. Mas é uma pauta importante, e aqui no nosso mercado tem muitos movimentos de grandes produtores fazendo. Não, a compostagem, tem muita gente fazendo aqui, começando isso aí. Então é muito bom te ouvir, e eu quero contar contigo, eu quero amarrar aqui mesmo, que a gente vai sentar e vamos embora fazer, tá Tô bom? dentro, pode contar comigo, como eu disse para vocês, eu sou filho de Mato Grosso, né, é uma honra vir para cá, ajudar, apoiar. Quando vocês me convidaram para vir aqui no evento do Green Future Hub, para mim foi uma honra, eu aceitei na hora, mudei minha agenda para poder estar Ó, aqui, que honra, hein. quantas vezes vocês me convidaram, vai ser um prazer, com certeza. Maravilha, Rodrigo, obrigado por estar aqui, Imagina, valeu. obrigado pelo Gente, convite. a gente está encerrando mais essa edição aqui do nosso Greencast, né, daqui do Summit, né, mais uma vez agradecer a GGF e a Sois Investimentos pelo apoio, por viabilizar aqui para a gente. Também os nossos apresentadores Sicredi, Show Safra e a parceria oficial do Sebrae e o apoio institucional da Prefeitura de Lucas. Então, daqui a pouco tem mais conteúdo, a gente está gravando e logo durante essas próximas semanas a gente vai largando corte, vai largando material para que todos tenham acesso ao conteúdo, que tem muita coisa boa rodando aqui, tá bom, gente? Até mais. Obrigado, gente. Obrigado.